Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que Deus te abençoe. Sou o pastor Rodrigo Barreto e eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. Está escrito lá no livro de 1 Tiago, capítulo 1. Tiago 1, meus irmãos. A Bíblia diz no versículo 12: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Bem-aventurado o varão, meus irmãos, isso, que sofre a tentação. A Bíblia diz, meus irmãos, que bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós iremos, meus irmãos, consequentemente ser tentados. Porque nós estamos, meus irmãos, num processo de santificação, de separação, e o diabo, meus irmãos, ele só veio matar, roubar e destruir, isso mesmo, e levar ao pecado. O diabo, meus irmãos, ele só veio com só tem este propósito. E quanto mais, meus irmãos, o evangelho, a palavra de Deus, e alguém deseja isso mesmo, mais o diabo ele vem para tentar. Quem, meus irmãos, ainda não conhece a Escritura, a palavra de Deus, é tentado também, mas aquela pessoa ela nem compreende isso, ela acha que é algo normal. E termina muitas vezes cedendo e fazendo, meus irmãos, a vontade ali, isso mesmo, da sua carne, mas pela tentação do diabo que age muito nestas áreas. E a Bíblia, meus irmãos, em Tiago 1 diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E ele disse: aqueles, meus irmãos, que suportam as provações, das tentações, esses serão bem-aventurados, porque receberão a coroa da vida, receberão, meus irmãos, a plenitude de Deus sobre a vida delas. Isso mesmo, um propósito, isso mesmo, e o plano da salvação. Por isso, meus irmãos, nós devemos resistir às tentações do diabo. Olhe bem, toda tentação ela não vem de Deus. Aqui, meus irmãos, no versículo 13, o próprio Tiago disse, meus irmãos, que Deus a ninguém tenta, isso mesmo, e nem pode ser tentado, meus irmãos, pelo mal. Mas toda tentação ela vem do diabo, isso mesmo. Toda tentação, meus irmãos, por mais que você não enxergue com os seus olhos nus, isso mesmo, ela tem, meus irmãos, por vereda o diabo e os seus demônios. Só que nós não conseguimos enxergar. Em Mateus 4, quando Jesus ele foi tentado no deserto, após, meus irmãos, o seu batismo e a descida do Espírito Santo, o próprio diabo o tentou ali, meus irmãos, para desqualificar Jesus do seu propósito de salvação para a humanidade. Mas Jesus, meus irmãos, sendo santo, isso mesmo, sendo, meus irmãos, onipresente, onipotente, isso mesmo, e sendo, meus irmãos, o próprio Deus, resistiu e conseguiu ver, meus irmãos, a fonte daquelas tentações. Jesus ele conseguiu enxergar o diabo, isso mesmo, Jesus enxergou o diabo. Muitos, meus irmãos, teólogos, estudiosos, dizem que talvez não seja, meus irmãos, Jesus não tinha conseguido ver, mas Jesus conseguiria ver. Jesus ele conseguia ver os demônios, Jesus conseguiria ver o diabo. Ele, meus irmãos, tinha, meus irmãos, e tem a visão, isso mesmo, espiritual de todas as coisas. Entenda uma coisa, por mais que nós não venhamos enxergar, por alguns momentos, Deus ele pode revelar isso mesmo, de onde está vindo a tentação. Isso, Deus ele pode revelar, meus irmãos, de onde está vindo as tentações e abrir a visão espiritual e mostrar, seja demônios, seja, meus irmãos, espíritos que estão tentando e levando aquela pessoa, meus irmãos, à queda, querendo desqualificar aquela pessoa, levar aquela pessoa, meus irmãos, ao pecado, isso mesmo. O Espírito Santo, Deus ele pode mostrar. Mas na maioria das vezes, meus irmãos, todos nós somos tentados e nós nem imaginamos de onde está saindo aquilo. O diabo ele só veio matar, roubar e destruir, isso mesmo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o diabo é isso mesmo. Ele é pecador e desde o princípio, meus irmãos, que vive pecando.
E ele quer, meus irmãos, nos desqualificar diante de Deus. O diabo, meus irmãos, ele quer nos desqualificar diante de Deus. Isso mesmo. Levando com o quê? Levando as pessoas ao pecado. Isso mesmo. Com as suas próprias palavras. Isso mesmo. Proferindo palavras, meus irmãos, que não provêm de Deus. Isso mesmo. Com murmurações. Levando, meus irmãos, as pessoas a murmurar. É um pecado que entristece muito a Deus. Criar contendas contra os irmãos. Isso mesmo. Muitas vezes na glutonaria, pessoas que comem com impulsividade, não conseguem controlar. Isso mesmo. Termina-se doente, com problemas de saúde. Isso. E o diabo, ele tenta nestas áreas. Muitas vezes em pecados sexuais. Isso mesmo. Levando aquela pessoa, meus irmãos, a pecados pornográficos, a vícios e tantas outras coisas mais. Muitas vezes a avareza, a ganância. Entenda uma coisa, meus irmãos, todo ser humano, ele tem, meus irmãos, o pecado que está no seu coração, que precisa ser tratado e curado constantemente. Isso, meus irmãos, faz parte da humanidade. Mas entenda uma coisa, mas o próprio Tiago aqui, ele disse assim: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. O diabo, meus irmãos, ele conhece as nossas necessidades, as nossas aflições. Se nós estamos passando por um deserto e por uma provação que Deus está permitindo, isso mesmo. Se alguém está, meus irmãos, passando por uma provação na vida econômica, que Deus está permitindo para isso mesmo, para ensinar isso mesmo, esta pessoa, para, meus irmãos, lapidar, purificar, muitas vezes um problema, meus irmãos, na saúde, um problema, meus irmãos, familiar, seja em qualquer área, já por consequências, meus irmãos, da nossa própria natureza, isso mesmo. Se Deus permite, ou nós estamos passando por um momento, isso mesmo, difícil, mas o propósito de Deus, meus irmãos, não é nos desqualificar, mas é nos qualificar, isso, em santidade, em temor, em amor, e, meus irmãos, e nos purificar, segundo a sua imagem e a sua semelhança. O diabo, ele usa desses artefatos, meus irmãos, para nos tentar, para nos desqualificar e nos envergonhar, isso mesmo, e nos tirar do propósito de Deus. O diabo, ele quer tirar você do propósito de Deus, levar você ao pecado, levar você à queda, levar você, isso mesmo, a se desviar do propósito de Deus, isso mesmo, a levar você à avareza, isso mesmo, ao desejo, à ganância, ao desejo de poder, isso mesmo, levar você, meus irmãos, a tantos outros pecados, a murmuração, que é um pecado que entristece a Deus, de falar com que, mostrar para você que a sua vida não tem valor, que a sua vida não presta. O diabo, ele quer isto, meus irmãos, fazer com que, meus irmãos, venhamos nos desqualificar e deixar o propósito de Deus. Se uma pessoa, meus irmãos, ela está em um propósito de oração, de santificação, um propósito de alinhamento com Deus, o inimigo, ele quer, meus irmãos, tirar esta pessoa do propósito, levando à distração, a tudo que não agrada. E ele, conhecendo, meus irmãos, o propósito, e ele conhecendo, meus irmãos, as nossas lutas, as nossas aflições, muitas vezes, que o inimigo, ele sonda, ele quer, meus irmãos, nos desqualificar diante de Deus. Mas se nós, meus irmãos, resistir, como a palavra aqui está dizendo, resistir às tentações, depois que nós for provar, nós receberemos a coroa e o galardão de Deus sobre as nossas vidas. Nós devemos resistir e saber, meus irmãos, que toda tentação, que todo desejo mau, isso mesmo, que surge no seu coração, não vem de Deus, vem do diabo. E aparentemente, meus irmãos, você não vai ver. Olhe bem, toda tentação você não vai ver, mas o diabo, meus irmãos, ele está, meus irmãos, por trás, isso mesmo, lançando setas espirituais que você não vê, criando situações, muitas vezes, ao seu derredor que você não vê, isso mesmo. Mas Jesus, meus irmãos, na sua onipresença e no seu poder, Jesus conseguiu ver o diabo, meus irmãos, sugerindo para ele transformar aquelas pedras em pães. Como também sugeriu Jesus, meus irmãos, dar todas as riquezas, os prazeres que o mundo tinha. Isso mesmo.
E Jesus, meus irmãos, em nenhuma destas coisas, Jesus ele caiu. E por fim, o diabo, meus irmãos, ele quer o quê? Ele quer glória, ele quer adoração. Isso sugeriu que Jesus prostrado o adorasse a ele. E Jesus te arreda, Satanás, porque está escrito, isso mesmo, prestarás culto e adorarás só ao Senhor nosso Deus, teu Deus. E é isso, meus irmãos, ao Senhor Deus. E é isso, meus irmãos, que nós devemos fazer, resistir, permanecer firmes, isso mesmo. Não ceder, saber, meus irmãos, que toda fonte de tentação não provém de Deus. Permanecer em oração, pedir força ao Espírito Santo, para que possamos permanecer firmes em santidade, agradando a Deus, guardar os nossos olhos, guardar a nossa boca, isso mesmo, manter o nosso coração puro, sincero, diante de Deus. Não, meus irmãos, fazer a vontade da tentação que o diabo ele sugere, dia após dia, para destruir, nos desqualificar e nos envergonhar diante de Deus. E por fim, atrapalhar o propósito de Deus, de salvação, o propósito, meus irmãos, na sua vida, isso mesmo, de santidade, de adoração a Deus, o propósito de salvação para você, para a sua vida, e o propósito que Deus tem para a vida de cada uma das pessoas. Entenda bem, tentações vêm do diabo. Ah, pastor, estou sentindo um desejo, uma vontade, isso mesmo. E sempre, meus irmãos, quanto mais, meus irmãos, as pessoas querem buscar a Deus, vem, meus irmãos, esses sentimentos, resista, isso mesmo. Saiba que isso vem do diabo, para querer desqualificar e atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. Amém? Eu quero declarar pelo poder do nome de Jesus Cristo, que haja salvação, que haja libertação, que haja transformação, que o Senhor te dê forças, ânimo e coragem, e ajude você em todos os seus caminhos, e te livre de todo o mal, de toda tentação. Olha, meus irmãos, que Jesus, ele, meus irmãos, nos deu este exemplo na oração dominical, isso mesmo, também na oração do Pai Nosso, quando ele disse, meus irmãos, isso mesmo, na oração, dizendo assim, Senhor, não nos conduza em tentação, isso mesmo, porque, meus irmãos, o Senhor, ele pode nos livrar das tentações do diabo, e nos dar força para que nós possamos resistir às tentações, isso mesmo, para você ver, meus irmãos, que isso já vai fazer parte da nossa caminhada. O inimigo ele quer, mas Deus, meus irmãos, ele pode nos ajudar, nos fortalecer. Nós podemos, meus irmãos, resistir a este mal que o diabo ele quer colocar sobre as nossas vidas. E eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Se você não é inscrito e deseja se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha. Eu quero estar em oração pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, pela tua igreja, pelos teus filhos, pelos teus servos. Meu Deus, toca agora nesta vida, nesta casa, nesta família. Oh, meu Pai, visita agora esta pessoa, Senhor. Livra ela de todo o mal, Senhor. Guarda, protege, nos dá força, Senhor. Nos faz resistir, Senhor, a toda tentação investida do diabo, Pai, que todo o mal possa cair por terra, seja repreendido pelo poder do nome de Jesus Cristo. Meu Deus, entra com poder, com providência, nesta vida, nesta casa, nesta família, curando, libertando, repreendendo todo o mal, Senhor, todo levante, toda tentação do inimigo, nesta casa, nesta família, neste casamento, neste lar, na vida espiritual, econômica, sentimental desta vida. No Senhor, nos dá um coração puro, sincero, nos reveste no teu poder, opera milagres, Senhor, que o doente seja curado agora, o que está sentindo dores no seu corpo, na sua coluna, enxaqueca, depressão, insônia, este mal que tem agido nesta vida, nesta casa, seja repreendido pelo poder do nome de Jesus Cristo. Meu Deus, toca agora nesta vida, toca agora, meu Deus, nesta casa, nesta família, queimando, destruindo todo o mal, Pai, todo o poder das trevas, toda tentação do inimigo que vem, Senhor, para nos desqualificar, para querer, Senhor, atrapalhar o teu propósito nas nossas vidas. Sim, meu Pai, seja um propósito espiritual, ministerial, familiar, econômico, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que toda seta levada, jogada, isso, contra esta pessoa, toda tentação, Senhor, todo o mal, Senhor, que tem sido, meu Deus,
entrado nesta vida, Senhor, para destruir, seja repreendido pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu repreendo e eu anulo toda a força das trevas, todo o mal, pelo poder do nome de Jesus Cristo, na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que este mal desapareça, vá embora, em nome de Jesus, seja livre, seja liberto, que toda tentação venha ir embora, venha cessar, que todo o mal desapareça, que haja paz, salvação, alegria dentro do seu coração. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus abençoe a sua vida e todos os seus caminhos. Que a luz de Deus, do Senhor Jesus, possa brilhar em todos os seus caminhos. Amém? Eu amo a sua vida.